Você vê que eu fui anotando aqui, a gente faz um resumo de alguns pontos, né? Que a gente entende que, cara, são ensinamentos legais do que o Thiago trouxe aqui. Eu acho que o primeiro deles que eu anotei foi a questão do coração ensinável, né? Eu acho que essa é uma característica que mostra o resultado que você está tendo. E isso veio de um aprendizado que foi uma outra coisa que você trouxe lá no passado, que é negligenciar algo por achar que você já sabe. Que vem de uma outra característica que eu acho que é importante. Que você falou, pô, é ruim, não é, mas é uma característica normalmente dos empreendedores. É o hiperfoco. Sim. Né? O hiperfoco nos pontos que precisam ser, né, entregues e naquele momento. Bem-vindo a mais um episódio do Legado Podcast. Eu sou Kleber Falcão, host do nosso podcast. Estou com o João Fiamengue, nosso co-host, para que a gente tenha mais um bate-papo aqui super descontraído e contar uma história de um empresário baiano que vem seguindo uma história de uma empresa já há mais de 30 anos, com muitos desafios, né? A gente quer trazer aqui e apresentar a história do nosso querido amigo Thiago Espinheira, para que ele conte a história da Elétrica Baiana e das empresas que já vieram, né, aí da Elétrica Baiana, uma empresa que já está aqui no mercado baiano, como eu falei, há uma longa data, contribuindo para o segmento da construção civil, para que a gente possa ter materiais de qualidade, né, no nosso mercado. É um parceiro, né? A gente conversando aqui já descobriu que é um parceiro de negócio também do que a gente vem fazendo. Mas a ideia é essa, Thiago, é realmente conhecer um pouco sua história, conhecer desses desafios, né? Você que vem aí já fazendo uma sucessão do que a gente já veio batendo um papo. Vamos trazer para quem está em casa ouvindo a gente, né? Esses desafios, essas conquistas e o que você vem trazendo, porque eu tenho certeza, como a gente fala, né, João, aqui o tempo todo, que o seu desafio é o desafio de quem está aqui com a gente, é o nosso desafio. E o que você está passando, ou a gente vai passar, ou já passou, e quem vai estar ouvindo a gente também. Verdade, verdade. Tiago, primeiramente, obrigado por aceitar o convite, né? Para a gente é muito importante ter pessoas como você, empresários que estão fazendo a diferença na nossa Bahia aí, no nosso Brasil, e poder ouvir a sua história, conhecer um pouquinho mais dos seus feitos, da sua carreira, né? Eu já estava aqui curioso, a gente veio batendo um papo antes aqui de começar e com certeza vai agregar muito na vida de algumas pessoas, da nossa audiência, porque vai conectar, né? Tem muita gente aí com histórias parecidas, mas que você vai conseguir trazer um pouco do que foi, né? De como foi com você, na prática, de fato, e o que você fez, né? Nesse processo para fazer a diferença e para consolidar a elétrica baiana do jeito que ela é hoje, né? E a gente, como o Kleber falou, a gente descobriu que já é o nosso fornecedor aí de material elétrico, você vê. Agora eu já tenho como Já, apertar um pouquinho já, mais já aí sabe a quem agora. buscar, né? Agora eu vou chorar no pé do caboclo, então. É importante isso ali, a gente já ir na fonte da decisão, né? Exatamente, mas Mas muito obrigado por estar participando aí com a gente, Obrigado, viu? eu que agradeço o convite. Acho que vai ser bacana aí o bate-papo. Show de bola. Mas é isso, cara. Trazendo um pouco aqui, né? Thiago, ele é ex-profissional de mercado financeiro, do mercado financeiro. Hoje está como diretor da Elétrica Baiana, diretor do Centro de Apoio ao Eletricista, né? E diretor da Abreme. Então a gente quer conhecer um pouco aí, Thiago, justamente um pouco da sua história primeiro, de quem é Thiago, qual foi a história do Thiago aí, o que o Thiago gosta de fazer, né? Para que a gente entenda um pouco desse caminho e como isso se conectou, né, com a Elétrica Baiana, que é uma empresa da família, como é que foi essa é, sucessão desse momento que você entrou, né, para... Então, a história de Tiago, né? Ela se confunde e se aparta da história da Elétrica Baiana. Porque quando a Elétrica Baiana foi criada, assim, a sociedade inicial da Elétrica Baiana foi criada, eu era muito novo, eu acho que a gente devia ter perto de 6 anos. E assim, eu sempre estive lá e sempre fui, trabalhei, saí, trabalhei, voltei, segui outros caminhos, até o momento que eu efetivamente assumi a Elétrica Baiana. Então, a história ela meio que se confunde. Assim, eu acho que para a gente falar da história de Tiago, a gente tem que começar falando da história da Elétrica Baiana. Bacana.
E a elétrica baiana, ela surge lá na década de 80, quando assim, meu pai, ele trabalhava na Pirelli, fios e cabos, e ele tinha um amigo que era vendedor da Pirelli, era representante, e eles se juntam para botar uma loja de material elétrico para aproveitar a explosão do polo petroquímico. Bacana. É a implementação do polo petroquímico, eles enxergam uma oportunidade e aí eles colocam uma empresa. E assim, um grande desafio naquela época, meu pai já tinha 2 filhos pequenos e tal, e largar um emprego. E esse amigo, assim, empreendedor, muito empreendedor. E aí chamou, e aí meu pai falou, cara, tenho 2 filhos e tal, e aí, bora. E aí ele Exige tinha coragem, né? um Fusca e um telefone, o amigo tinha uma grana, e eles botaram e tal, mas eles só entendiam de fios e cabos. E aí o material elétrico exige uma série de coisas técnicas e tal que eles não dominavam. Aí entra a história de um terceiro sócio, que o cara acabou de se casar, assim, recém-casado, 3 meses de casado, recebe uma proposta, larga o emprego e vai. E vai com nada, vai com o trabalho. Trabalha. Trabalho. A cara e a coragem, A como a cara gente e a fala. coragem, vai com nada. E aí a história é o seguinte, no final de um ano ou de um período, eles se juntam e falam assim, você botou o quê? Aí eu botei um Fusca e um E o telefone. telefone, você botou o quê? Eu botei dinheiro, você botou o quê? Cara, pô, não botei nada. Ela fala Trabalho assim, só. então toma aqui de volta seu Fusca e seu telefone, vou pegar aqui de volta meu dinheiro e a partir de agora é 33% para cada um e vamos E nessa. vamos nessa. E aí começa, né? A história da Elétrica Baiana. Nesse interim, eles, naquela época lá, por causa de incentivos fiscais, eles abrem. Né? Começa como Eletrolyte, aí vem a Elétrica Baiana, fica 2 lojas, Eletrolyte e Elétrica Baiana, porque até tal faturamento, paga menos imposto, até tal faturamento, tal aquele período fiscal do Brasil. E aí decidem fechar a primeira loja, fica só a Elétrica Baiana, abre uma outra loja. E no final fecham essa segunda loja e ficam só com a Elétrica Baiana. Então a Elétrica Baiana é a segunda de 3 e é a que ficou de remanescente. Então assim, e Tiago entra onde aí nessa história? Tiago com 15 anos quer ir comprar um abadá. E meu pai fala assim, rapaz, qual bloco que você quer? Camaleão. Eu disse, rapaz, o balcão tá lá. Faça as honras, Você né? vai fazer seu abadá ali no balcão. O balcão tá lá. E aí eu fui pro balcão, gurizão e tal. E ficava lá, né? Trabalhei no depósito, pegava a galera, me levava no caminhão para fazer entrega. E quando eu consegui comprar o dinheiro, juntar o dinheiro do abadá, eu não voltei mais. E meu pai falou assim: não tem problema, carnaval tem todo ano. E aí, no outro ano, tava eu lá de novo nas férias e tal. E aí a coisa foi se desenrolando, né? Então, assim, aí vem a história da vida, né? Eu faço faculdade de primeiro de economia. Aí faço 1 ano e meio, 2 anos, não gosto. Aí tranco a economia e faço análise de sistema. Aí também não gosto. Aí tranco análise de sistema, e isso nesse tempo eu tô lá trabalhando na Elétrica Baiana, aí passo em relações internacionais. Aí também não gosto, aí tranco relações internacionais e tô lá ganhando dinheiro e tal, e meu pai tá lá, rapaz, você não vai se formar não? Eu digo, não, tô ganhando dinheiro. Vou fazer o quê? Já tô no caminho, né? Tô aqui, não vou. Aí ele faz um acordo lá, a gente faz um acordo, né? Bom, eu trabalho o meu turno, continuo ganhando a mesma coisa e volto pra faculdade. Tá fechado? Tá fechado. E aí volto pra faculdade, me formo em relações internacionais. Quando eu termino relações internacionais, minha irmã tá indo fazer um mestrado na Espanha. E aí eu tô com um amigo meu e tal. Você não vai não, cara? Falei, não vou não. Vou fazer o que na Espanha, velho? Perdi nada na Espanha. Aí ele falou, rapaz, uma oportunidade que você tem e tal. Jogando sinuca, assim, tomando uma. Falei, é mesmo, velho. Eu vou pra Espanha. Vou lá, né? Eu vou lá. Aí tal, procurei um mestrado lá. E aí passei no mestrado lá de comércio internacional. Tudo a ver com Como que vocês fazem? fazia e tal. E aí fui para Espanha. Estudei, me formei, trabalhei de relações públicas em boate, ficava lá chamando as pessoas para beber na boate, né? Então, assim, Promoter, né? minha obrigação era encher a boate na frente das outras boates Aham. e tal. E depois fui promovido, fui
trabalhar de recorre baso, que é o que a galera bebe e larga os copos da boate e você... Eu já saí do frio, né? Já entrei na boate e já tava lá. já tava lá Ai. dentro. E aí, conheci uma galera, fiz festa brasileira, e Madrid, Salamanca, uma onda. Beleza. Aí, só que assim, na Espanha eu não tava feliz. É um clima diferente, a galera diferente e tal. E eu falei, pô... Fiquei feliz mesmo quando eu decidi, vou voltar pro Brasil. Vou passar um tempo em Londres, vou aperfeiçoar o inglês, e aí volto para casa e tal. E aí fui, passei um tempo em Londres, estudei inglês comercial e tal. E aí voltei pro Brasil e vou voltar para Elétrica Baiana. Massa, cheio de ideia, cheio de Plantar um monte de vontade, coisa. porra. Meu pai falou, rapaz, a Elétrica Baiana tá para ser vendida para um grupo francês e tá em negociação e é melhor você Seguir seu caminho. seguir seu caminho. Nesse caminho aí, eu botei uma importadora. Importadora naquela época MP3, MP4, MP7, MP10, Tava celular de bombando 2 ali. chips. Eu e um primo meu. E aí, fui num baba com a galera, ali no Horto, e tinha um caminho de casa ali, um restaurante assim ali no Horto. Shopping passeio ali. Lá embaixo tinha um restaurante tal que era badalado. Eu sei que um amigo meu puxa um iPhone do bolso. Eu pego aquele iPhone, olho assim e falo, caralho, acabou meu negócio. O que é? Eu O que Nunca é quero mais isso, vou né, vender um cara? celular de 2 chips na minha vida. E aí, vendo o estoque que a gente tem lá de vidro, e aí, cara, o que é que eu vou fazer? E nessa época da importadora, eu, sim, tudo que eu faço, eu procuro estudar. Então, nessa época da importadora, eu fazia, quando eu voltei da Espanha já com mestrado de comércio internacional, eu estava fazendo um MBA em logística e gestão da produção. Pá, e aí acabou o mestrado, o MBA em logística e gestão da produção e tal. E aí eu, com a grana, falei, porra, e agora o que é que eu vou fazer? Eu não vou botar mais dinheiro em celular do tipo, que eu não tô maluco. O iPhone vindo destruindo não, tudo, não né? vou, né? É maluquice. Aí peguei a grana e comecei a trabalhar na bolsa, estudar bolsa de valores, era aquele boom ali, era 2006, mais ou menos 2007. O boom da bolsa e tal, eu aí comecei a estudar bolsa de valores e pá, e aí como tudo que eu faço eu vou estudando, me matriculei em um MBA em finanças, auditoria e controladoria, já tinha terminado outro. Provavelmente o mesmo que o nosso. Então, é na FGV, FGV. é a nossa formação também. Aí conheci uma galera lá também que trabalhava com bolsa e tal. E já investia, já estava fazendo trabalho em casa, já tomaram vários cursos em São Paulo e tal. E tô lá. Conheci um amigo, que hoje é como se fosse um irmão para mim, assim, cara, gente boa pra caralho. Me chamou para trabalhar com ele numa corretora, que era a Um Investimentos. E aí eu fui trabalhar na Um Investimentos. Aí a gente fez uma carteira e tal, acabamos virando sócio, eu, ele e outro agente autônomo. E criamos um agente autônomo de investimento da Ativa Investimentos em Salvador. Era 3 pessoas, 3 sócios. E aí, naquela expansão da XP, a XP estava assim, fazendo propostas absurdas para todo mundo. A gente recebia assim, uma taxa de corretagem que a gente recebia, 20% ficava para a gente, 80% ficava para a Ativa. A XP falou, velho, venha trabalhar com a gente que a gente vai dar 80% e vai ficar com a gente. Vai virar. Falei, caralho. Aí tá bom, hein? Só que não, porém, você tem que se juntar aí com outros caras, porque pra corretora crescer e tal. A gente vamos nessa. Nem conhecer os caras, nem nada, e aí se juntar com os caras que você não conhece, maior confusão e tal. E, porra. E a galera, porra, não tô feliz, não tô feliz. Falou, ó, vamos fazer o seguinte, então vamos dividir, vocês compram a parte da gente e tal. E aí eu saio da corretora e a Elétrica Baiana ali para ser vendida numa negociação que não acaba nunca. Ano de negociação. Falei, agora o que é que eu vou fazer, cara? Eu vou estudar para concurso. Isso aí foi um lapso temporal de quanto tempo aí? Cara, a gente tá falando de De 2000. quando você voltou, né? Até. Eu volto da Espanha em 2006, de Londres em 2006.
A bolsa eu saio em 2009, então uns 3 anos. Então foram 3 anos ali o processo da Elétrica Baiana de vai ser vendida, não vai, que aí Isso, você montou esses negócios, né? isso. E assim, nesse período, assim, tem que fazer uma certificação CNPI, que é para você ser Investidor. emitir parecer sobre bolsa de valores. Tinha 2 caras na Bahia que tinha. Falei, vou fazer essa porra. Aí peguei, estudei e fiz e passei. E aí meu sócio também, rapaz, ele fez, eu também faço. Fez e passou. E aí outro cara da outra sociedade também fez e passou. Então assim, a galera começou a ver que não era bicho de 7 cabeças fazer, estudar e passar. Assim, aí eu fui, a gente é autônomo, e fui fazendo prova, fui me qualificando e tal. E aí, bom, acabou a corretora, acabou tudo. E agora? Estudar para concurso. Beleza, aí comecei a estudar. Estudava assim, porque eu tenho um problema que é bom e é ruim. Que problema é esse? Eu tenho meio que um TDAH com déficit de atenção. Aham. Assim, eu não consigo ler os números. Assim, eu leio 1.400 e eu falo diferente. É impressionante. É 2.500 e não sei quanto, eu falo 200 e pouco. Assim, eu tô vendo que o número é, eu falo errado. E nesse processo aí eu comecei a me identificar que eu tinha uma parada chamada hiperfoco. Sim. E no hiperfoco eu consigo estudar assim, se eu tiver interesse. 12 horas, 15 horas, sem parar durante meses. Assim, consigo. Eu não sei porquê, mas eu consigo. É assim minha natureza. E aí eu estudei, caí pra dentro, estudei. E aí é que vem a primeira porrada assim que eu seguro pra não esquecer nunca mais. Aquela que bateu seco. Que leva pra vida, que você fala assim, caralho, isso aqui não vai acontecer novamente. Que é a questão da negligência. Eu tinha voltado da Espanha, sabia falar espanhol e tal, estudei bastante. E aí fiquei bem colocado, eu fiz as 128 pontos. Tem um amigo que estudava comigo, fez 126, passou. E eu fui eliminado em espanhol por uma questão ou 2 questões, mais ou menos. E porque eu não estudei, eu negligenciei. Falei assim, cara, nunca mais eu negligencio nada na minha vida. E achar que já sabe, né? E É, que eu tava falando, você é muita pretensão, né? A gente nasceu no Brasil e estudou português, assim, com bastante afinco, senão não passa, e porque morou na Espanha, não vou estudar espanhol. E assim, realmente eu não estudei hora nenhuma. Eu não. Simplesmente eu. Foi fazer a prova com o Sem conteúdo que você um conteúdo que eu tinha aprendeu assim, na natural. experiência da viagem. Exatamente. E perdi. E aí vem o chamado, né? Tem o legado, vem o o chamado. chamado. O chamado é o seguinte: meu pai, a Elétrica Baiana não foi vendida, no final recebeu uma proposta. Eles acharam que não era interessante. E meu pai desenvolve o Parkinson. E assim, quando ele começa a desenvolver o Parkinson, ele meio que. Meu avô tinha Parkinson, meu pai tem Parkinson. Ele meio negacionista, né? Não vou me tratar, se eu tiver que ter, eu vou morrer com essa porra mesmo e acabou. E tal. E aí a coisa vai piorando, vai piorando, vai piorando. E chega uma hora que ele fica assim, sem conseguir sair do carro. Ele, porra, não tô conseguindo sair do carro, agora o negócio ficou sério. E aí começa um processo que eu não tô sabendo de nada, que tá sabendo é ele. Eu tô lá estudando e aí tô fazendo outras provas de concurso, perdi, mas continuei estudando. Eu falei, aqui eu bati na trave que não passar, velho. Já tô. Já tô ali, Agora, né? agora a fila andou. E aí ele conversa com os sócios, sem eu saber, e fala assim: ó, tá acontecendo isso e eu preciso que Thiago venha pra Elétrica Baiana. E aí conversa comigo, e aí eu falo, beleza, eu vou, né? E fui. Só que assim, aí agora que começa a história da sucessão, né? Brincadeira boa. Hum. Que a gente fala. Porque quando você chega, assim, tinha uma parte boa, né? Tinha uma galera lá que me conhece desde 15 anos. E só Foi um parênteses, do assim, tempo que você Thiago. tava lá, né? Nessa época, que tamanho que estava assim a Elétrica Baiana? Já era uma empresa que liderava o Já mercado? era. Já era uma empresa grande. Isso foi em que ano, mais ou menos? Foi em 2014. 2014. Então você
você voltou para a empresa numa empresa que já estava consolidada, né? O seu desafio agora era ganhar o seu espaço ali, né? Exatamente. A Elétrica Baiana já era, assim, Então não era um líder de negócio, mercado não era um negócio que na você estava Bahia. ajudando a começar, né? Era um negócio Não, que já era líder de era mercado assim, no setor isso. e você agora o trabalho era diferente, não era do Exatamente. balcão lá quando você começou, era você ganhar o seu espaço, né? Entre os Exatamente. sócios e ganhar o reconhecimento de seu pai, né? Talvez de que você estava apto para resolver aquilo ali, né? Eu me lembrei de um caso aqui, antes de entrar na história da Elétrica Baiana, lá quando eu tinha 15 anos. Que é engraçado, que é o seguinte. Uma vez eu com 15, 16 anos, eu instalei LFoot em todos os computadores de todos os vendedores da Elétrica Baiana. Então o que é que acontece? A galera tava lá trabalhando, daqui a pouco um gritava gol, porra! Não sei o quê. Jogando ali E fute. jogando LFoot, velho, que meu pai descobriu, velho, deu uma Acho que merda. para quem não sabe o que é LFoot aqui Tem ainda, muita né? gente. Depois Aí revela a pesquisa no idade. Google aí, porque revela a idade, né? Revela a idade. Acho que todo mundo que tá na sala aqui conhece. Então, assim, era nesse nível. Então, assim, a galera tem a imagem daquele cara que instalou LFoot Aquele lá no moleque que- computador da galera. Era o filho do dono, né? O filho do dono que tava bagunçando. Mas é engraçado, né, você ver, porque assim, como você falou, você foi a história ali, você participou da empresa do pai e tal, aquela coisa, teve tudo isso, mas as características, né? Incomodado, foi para Espanha, voltou, depois montou negócio. É uma característica do empreendedor, né? Que é aquela pessoa incomodada. Falou, cara, Sim. mesmo tendo aquilo ali, quero ir para Espanha, quero aproveitar, quero, né, ter novas experiências, porque minha irmã tá indo e tudo, volta. Um pouco semelhante a você aí, né? Fazendo venda de pulseira, no caso aí, A gente tem importador. uma história Tem uma parecida. história Já fui parecida. mambeiro também. E aí, João também importava tudo da China aí, comprava para vender aqui. Já fui mambeiro. E isso mostra, né, justamente essa característica da inquietude, né? E aí, por uma necessidade, você volta para a Elétrica Baiana, né? Eu Isso. acho que E, cara, eu vou te falar, pela sua característica já do que você contou, eu não imagino você como auditor fiscal. não ia dar. Não bate. De perfil. Não bate, Eu cara. tenho esse cara que foi meu sócio na corretora. Quando eu comecei a estudar para auditor, ele me perguntou assim: aí o sonho acabou? Fala, acabou não, pausou, né, velho? Depois a gente vê como é que faz. Eu digo porque realmente, assim, como você tem essa característica, essa história de fazer uma coisa, outra, não deu certo, vou para outra, vou para mercado de capitais. É dinamismo, cara. Não que a profissão do auditor interno não seja, mas Sim. você tá ali querendo fazer, empreender e tudo mais, o auditor interno ele vai estar ali mais focado naquela profissão, naquela característica de auditor. Eu já trabalhei em empresa de auditoria, não era auditor Sim, interno, mas não que não seja dinâmico, como eu falei, é dinâmico pra caramba, é um trabalho absurdo, mas para quem é empreendedor, não consegue se... Eu passei 4 anos na empresa, aprendi muito, eu costumo até brincar que parecia o plano JK, 5 Sim. anos, 55, né? Lá foram 40 em 4, que foi o tempo que eu passei, mas trabalhando em consultoria, rodei diversas empresas, mas a inquietude, cara, de ficar assim, não dá, eu quero empreender, quero fazer, quero arriscar, e me mostrou que não era aquele caminho, né? Aprendi muito, mas sempre querendo fazer. Tanto é que quando eu falei assim, vou sair de lá. O pessoal olhou pra mim, cara, você vai sair, vai abandonar uma carreira que tá crescendo e tudo mais, você tá evoluindo. Eu falei, mas eu vou ficar sempre no e se. Sim. E se eu fosse fazer isso? E se eu fosse empreender? Então, eu já tinha um negócio com minha esposa, já estava empreendendo no ramo de bijuteria, né? Não estava trazendo da China, mas estava indo lá para 25 de março Sim. comprar produto dos chineses para trabalhar aqui, aí depois brasileiro, aí você vai ampliando o mercado, porque é inquietude, né? Então... Empresa de pai também, aquela coisa, mas você fica... Eu falei, rapaz, a carreira de consultor, auditor, para mim não vai ser o que Não é o que vai me vai fazer levar feliz, o né? caminho. Né? É uma posição muito mais técnica, né? É uma posição que... eu me identifico um pouco com você, porque você foi um cara que estudou buscando competências técnicas, né? Você foi muito para esse viés técnico. Eu também fiz isso, mas eu fiz porque eu entendia que não era o meu forte. Eu não sou um cara técnico. Sim. Né? Então eu falei, eu preciso entender o mínimo necessário para saber, pelo menos, direcionar o trabalho. Então, talvez naquela época que você estava fazendo o trabalho de auditor, você ainda não tinha percebido que a sua característica que é mais latente é muito mais de empreendedor, Sim.
a inquietude, né, de querer fazer, de querer fazer com que as coisas aconteçam, do que uma função que é muito importante, tem que ter, é muito boa, muito bem remunerado, mas é uma função que exige uma capacidade técnica muito grande, né? E você tem que fazer as coisas by the book ali, não tem, é processo, você tem que cumprir aquilo, né? Então, a gente que tem uma característica de empreendedor, a gente precisa de um pouco mais de flexibilidade, não pode ser colocado num quadradinho ali, porque senão a gente enlouquece. Sim. Né? E aí, antes da gente começar aqui, quando ele estava me contando isso, eu falei, rapaz, isso aí foi livramento, você não ter passado, né? Mas Porque talvez hoje você não estaria na posição que você está, verdade. empreendendo, fazendo o que de fato você tem uma habilidade mais clara, né? A habilidade técnica, ótimo, você tem, desenvolve, você mostrou que vai lá e aprende, consegue estudar e passar numa prova, se dedicar para passar e adquirir esse tipo de conhecimento, mas essa habilidade comportamental que você desenvolveu lá no seu intercâmbio, em se relacionar com as pessoas, essa questão de que parece ser uma coisa de brincadeira quando você instala LFoot no computador de todo mundo, mas se você conseguiu instalar no computador de todo mundo, você tinha uma característica que você conseguiu se conectar com todo mundo. Sim. Né? Então, vai um pouco além. Quando a gente percebe essa característica, a gente fala, cara, ele é muito mais um agregador, um integrador com a capacidade que ele traz das competências técnicas dele, né? Isso te dá uma característica de integrador, de fazer com que o negócio funcione, mas você tem um viés de visionário também, Sim. né? Que você comprar celular de 2 chips, você é coisa de visionário, cara. Né? O cara que tem coragem, que se antecipa para fazer um negócio desse, ele não é só técnico, entendeu? Sim. E você falou do livramento, né? De fato, porque assim, você vê que o que te fez voltar para a Elétrica Baiana foi uma necessidade aí de seu pai, né? Da situação que aconteceu de saúde dele. E que se você tivesse passado, o seu trade-off ia ser maior. A sua decisão de assim, cara, vou sair de um concurso onde eu tô sendo muito bem remunerado e tal, Talvez ele nem chamasse. talvez ele nem chamasse. Você não estaria onde você está Ele hoje. não ia querer comprar esse risco, né? Eles poderiam ter vendido a empresa se os outros sócios não tivessem sucessores, né? Que aí você vai contar pra gente também isso daí. Mas já seria uma história completamente diferente, né? Então foi como o João falou, foi livramento, que acontece isso, né, na nossa vida. Eu digo porque eu passei por isso também, assim, eu estava indo para um caminho da carreira que eu estava querendo fazer, meu pai teve uma situação na empresa, me falou, ó, preciso de você aqui. Então, naquele momento, eu falei, pô, não posso deixar de ajudar meu pai. Sim. Fui ajudar, mas ali eu pausei um pouco dos caminhos do que eu estava planejando para mim, mas que foi muito importante para todo o aprendizado que eu construí de negócio, de aprender a como tocar um negócio, como fazer para hoje, tá no que a gente faz, aplicando no que a gente conseguiu construir negócio, né? Então, você tem esses pontos que a gente na hora se questiona, pô, por que eu não passei? Por que aconteceu isso e tal? Mas aí depois o caminho é clarificado pra gente, né? Mas eu acho que agora é a gente entrar um pouco aí, conhecer essa história agora, desse momento, dessa sucessão, dessa transição, porque eu acho que vai ser bem... enriquecedor, né? a palavra é essa. Eu acho que... Entender? Porque eu acho que tem muita gente que tá passando isso que você vai contar agora, né? Que tá entrando... Eu tive esses dias aí com um amigo e ele me provocou muito em relação a algumas coisas assim, ele falando, cara, como é que eu lido com meu pai em relação a isso, né? Eu tô tendo dificuldade de ganhar a aprovação de meu pai. E é um tema difícil porque a gente está falando de pessoas que são nossa autoridade, né? Sim. Na nossa vida ali. É referência, É a né? referência. E que se a gente não tiver jogo de cintura de mostrar que a gente é capaz, porque ele viu a gente sair da barriga. Sim. E às vezes, para a gente conseguir provar para essas pessoas que viu a gente sair da barriga que a gente é capaz, é mais difícil do que aquela pessoa que não conhece a gente. Sim. Né? Então, Normalmente é mais normalmente, difícil, então- não só na barriga, mas até quem está no ciclo próximo, né? Sim. A gente tende a valorizar quem é de fora do que quem é natural. Os meus amigos de infância com certeza se espantam muito mais
com os meus feitos hoje, porque ele sabe de onde eu vim. Sim. Falava assim, pô, aquele cara ali... Não... Será que foi ele, né? Sempre às vezes vai até julgar de falar assim, tentar descredibilizar, porque vai falar, cara, eu conheço o João, morava lá na Pituba. Só queria surfar. Eu tenho amigos da escola que trabalham com a gente hoje, e aí fala assim, quando eu vim trabalhar aqui, a galera perguntou, e aí ele falou, é outro Thiago, não é aquele Thiago. Não é aquele de lá, né? É Mas outro normal, Thiago. acho que é a maturidade, a gente Não é vai... aquele não. Mas vamos entrar aqui, porque é legal que Thiago, a gente sempre faz o questionário aqui, né, com nossos convidados, e palavras do Thiago, né? Sucessão é um bicho complicado. E é isso aí que a gente quer justamente entender aí, Thiago, esse processo, porque, de fato, vamos dizer, é um bicho complicado. Existe um tabu, né, muito de se conversar, como o João trouxe aqui também, você trouxe, de se conversar sobre sucessão. Normalmente acontece por uma necessidade, em grandes casos. Pai, filho, mãe, filho, filha, ela não se conversa tanto sobre isso. E eu acho que quando tem um processo que conversa, isso se torna mais simples, né? Mas conta pra gente um pouco como foi o processo aí desse momento que seu pai precisou, conversou com os sócios e trouxe você, de fato, aí para dentro do negócio. Vamos lá. Então, o que é que acontece? Eu decido ir... A boca seca aqui mesmo. ar-condicionado, né? Eu decido ir, e aí vou, né? E chegando lá, a galera tá esperando, assim, porque, como vocês falaram, além de meu pai me conhecer desde pequeno, os sócios também me conhecem desde pequeno. Então Então, você não eles tinha estão- que provar só pro seu pai, não. Eles estão sabendo. Ainda naquele momento, 3 sócios? 3 sócios. Tá. E, assim, os sócios estão sabendo da história do Olifute, os sócios estão sabendo de um bocado de história, de escola, de abandono de faculdade, eles estão sabendo de tudo. Então, assim, eu chego naquele momento e eu tenho que começar devagar, né? E aí, por que é que eu falo que sucessão é um bicho complicado? Porque, assim, quando você chega, existe um establishment, existe uma galera que tá ali já. E, assim, empresa familiar, 3 sócios. Você chega, eu chego, e aí é minha visão, entendeu? É o que eu enxergo quando eu chego. O que é que eu enxergo? Eu enxergo, assim, feudos. Tem uma... Porque estava dividido. Um cara toca compras, um cara toca financeiro e o outro toca vendas. E aí você enxerga feudos. Existe o feudo de compras, o feudo do financeiro e o feudo do outro ali, que é assim... Proteger o seu. Uma grande falha é que a gente não tinha um departamento de RH estruturado. E aí, assim... Tem uma pessoa lá que é de confiança, porque a galera tem esse problema, né? Eles contratam pessoas de confiança. Tem uma galera que é de confiança de um, outro que é de confiança do outro, outro que é de confiança do outro, e a equipe dessa pessoa é de confiança dela, né? Então, assim, é o amigo da escola, é o amigo da igreja, é o amigo da rua. E isso, quando eu chego, as pessoas começam a enxergar que assim, agora, como é que vai ser? O que é que tá acontecendo? O auditor chegou. E a pior parte é essa, que você tá assim... Perceba que eu tô com auditoria na veia. Sim. Eu tô com todos os processos de auditoria Claro. na minha cabeça estruturada. Do que foi que você estudou. Porque foi o que eu ali. vim estudando. É. Nossa, eu tô um auditor muito forte. Foi o que você falou. O auditor chegou. E aí eu começo, assim, como em toda empresa familiar, sem RH, a gente vai ver processos que são feitos dessa forma porque sempre deu certo. E você começa a identificar, assim, coisas que podem ser melhoradas. E eu hoje, 10 anos de Elétrica Baiana, posso lhe dizer com toda a certeza do mundo. Todo mundo que chega só enxerga o que é ruim. Ninguém chega enxergando o que está dando certo. Eu acredito, por uma questão natural, que é assim, eu preciso mostrar alguma melhoria, porque eu fui contratado para isso, então eu tenho que pegar as coisas que posso melhorar e melhorar. E assim, aí vem a característica da pessoa, né? Eu não tenho esse jeitinho, eu sou um rolo compressor. Eu vou... Passo até a Siri Aí, aqui. aí vai aparecer eu, a Siri vai botar assim, é ele. Sou um rolo compressor. A Siri já respondeu aqui já. E eu sei disso. E naquela época, pior ainda, né? Porque hoje eu já tenho maturidade. Naquela época, não.
Aí eu começo a investigar processos e escancarar processos que não são eficientes. Só que assim, os caras, eles não tinham conhecimento técnico, eles eram muito empreendedores, os sócios e Só, tal. só uma observaçãozinha aqui. Em 2014 isso aconteceu, né? Isso. Então a empresa já tinha o quê? 30 anos? Já tinha de sociedade 25, né? Porque Imagina. são Você 40 entrar numa hoje. empresa com funcionário antigo, com mais de 25 anos de empresa, com 25 anos de empresa, não deve ser mole, Foi não. o que ele Isso, falou, né? mais ou Já menos isso que existia nós estamos. uma estrutura ali, um establishment já bem, né? E Você aí, quebrar o status quo não é fácil. o que é que acontece? Os caras não têm o conhecimento técnico, mas também não são burros, né? E quando você começa a provar com número que o resultado pode ser diferente, eles, ó, então pode ser diferente. E aí a gente desenvolve um processo muito forte de dados. Assim, muito forte mesmo, de todas as decisões serem tomadas com base em dados. Porque foi uma forma que eu consegui me, assim, fazer com que minha vontade prevalecesse. Numa sociedade de 3, você chega num processo, eu pegava um relatório, criava um relatório, meu pai fazia a compra de cabos, eu dizia, a gente precisa comprar mais cabo tal porque tá zerando. Não tá zerando. Aí eu pegava um Olha relatório ali. e mostrava, eles diziam, esse relatório aí tá todo errado. Aí eu ia pegar, imprimir e tal, e contar e tal, e mostrar. E aí você consegue provar por A mais B que aquilo ali tá dando certo. Só que aí a gente vai voltar para a história do establishment. Que é assim, porra, ele vai chegar na minha área, ele vai ver que aqui é um migué Tá cheio e de eu, e problema. eu vou acabar sendo demitido. E aí, meu amigo, começa aquela história de, ó, Thiago tá dizendo para um sócio ou para outro, Thiago tá dizendo que você é feio. Thiago tá dizendo que esse departamento aqui não funciona, é você que toma conta e aí não dá certo. E eu preciso ter uma habilidade de meio de filho de casal separado, que é, Uhum. tá Vou entendendo? aqui. 2 contra 1 aqui, 2 contra 1 ali, Vou aqui, mostrar aqui, Não tô ali. olhando por você nem por você. Não, veja aquela- bem. Sabe como é que é? Rapaz, é difícil, por isso que eu digo, sucessão é um bicho complicado. E Quando se fala de uma única família, já é complicado. Você trazer imagine, 3 sócios, né? Que é a sua família, mais 2 amigos ali. sim, Onde você tem, como você falou, os feudos, né? Que sim, são as ilhas dentro da empresa ali, porque um cuida do financeiro, outro da compra e tudo. É realmente desafiador. E aí vem a questão do desenvolver aí, que foi o que você falou, né? Esse jogo de cintura, né? isso. Que eu acho que a gente, enquanto líder, tem que ter um jogo de cintura, uma habilidade, né? De relação interpessoal aqui para poder Intermediar e pacificar, né? intermediar. É É. complicado. É isso. E aí, nesse cenário, eu começo a organizar as coisas, né? A gente começa a desenvolver relatório de compras, desenvolver vários relatórios, criar departamentos, por exemplo, departamento de facilities. Era assim, não sei quem fecha a loja, não sei quem contrata o pessoal da limpeza, o outro compra a matéria de limpeza, o outro manda o caminhão consertar, quem faz... Assim, pessoas completamente diferentes fazem peraí, vamos concentrar aqui e dar direcionamento Perfeito. a cada pessoa. Gerentes. Não existiam gerentes de nada. Aí eu comecei a criar gerente de TI, gerente de logística, dividir o departamento de logística em expedição, recebimento, criar um procedimento de inventário rotativo, uma equipe de inventário e tal. E assim, visões diferentes, alguns sócios não, não acredita que precisa contratar, que vai inflar a empresa. Remuneração, por exemplo, remuneração de vendedor. Era aquela remuneração ali, se o cara vendesse R$1, vendesse 500 mil, era a mesma remuneração. Eu comecei a botar gatilhos e tal. E nesse processo, mais um MBA de gestão comercial na FGV. Boa. Bom, o finalmente. O finalmente é o seguinte: dentro deste processo de amadurecimento, profissionalização, aconteceram brigas homéricas entre os sócios.
E houve uma ruptura dentro da empresa por não se concordar com o modelo que estava sendo feito. E um dos sócios sai da empresa e vai fazer carreira solo. Meio que uma cisão. Aham. Leva um pessoal e tal, e foi tocar a vida dele lá, O time que era da galera, a galera isso, dele ali, né? e levou. E ficamos 2 sócios. Uma família e a outra família. E hoje, como é que estamos, né? Estamos assim. Qual é a minha situação? Falando de sucessão. Hoje a minha grande situação é assim. A gente tinha uma empresa que faturava, vou falar aqui números. Sim. Naquela época lá, em 2019, foi quando houve a cisão. A gente faturava 25 milhões por ano. Hoje fatura mais de 100. Então, assim, em 5 anos, o negócio Um ramp-up bom aí, né? explodiu. Por quê? Por conta da análise de dados. As decisões sendo feitas com base em dados. Um dos sócios do que ficou, ele para de não concordar e começa a aceitar os dados. Por quê? Porque, primeiro, que ele não é burro, né? Ele tá vendo o negócio acontecer. E segundo, e outro também não é burro, né? Também viu o negócio acontecer. Mas, por questão, assim, um custo muito controlado, não queria fazer os investimentos necessários e tal, não concordava com. E aí pediu para sair e separamos e ok, vida que segue. Aí o que é que acontece? Você começa a apresentar coisas para diretores de multinacionais e os diretores da multinacional começam a olhar aqueles dashboard de Power BI que você faz e falar, quem fez? Onde foi que você conseguiu isso? Comprou esse sistema onde? O cara começa a olhar e falar, negócio... Porque ele começa a ver uma validação daquilo por empresários. Ele começa a ver validação por outras pessoas. Então, o negócio... Então, assim, hoje a gente tem um modelo, aí vem a segunda loja, aí vem a terceira loja, e hoje a gente tem um modelo que é replicável. Bacana. Então, assim, hoje a gente tem um modelo. Você organizou a casa. Já criou um playbook, Isso, já sabe como... Assim, é tanto, é X milhões para abrir a loja, em X tempo, eu preciso de X vendedores, cada vendedor vai fazer X orçamento vai vender X% e X estoque disso, daquilo outro. E assim bate como bate, o número bate. Assim, todo mês é direitinho aquilo ali e tal, é massa. Tiago, quando você estava falando aqui, você falou uma frase que para muita gente faz sentido, né? Só que a gente precisa ter um pouquinho de sabedoria como usar isso. Você falou, provar com números. E foi o que você fez. Você provou com números, você provou com indicadores, com KPIs, com métricas que mostram para você se seu negócio está indo no caminho certo, né? Só que da mesma forma que o número ele é tão razão, é muito mais frio, né? Ele pode trazer rupturas como trouxe, né? Você tem perfis de pessoas diferentes que aceitam os números de forma diferentes. Um vai amar, vai falar, caramba, era isso que eu queria ver, eu não enxergava isso. Outros, da forma que é mostrado, podem se assustar e não concordar. Fala, não, eu não concordo com isso, não é dessa forma, e é aí que existem as rupturas, né? Mas, isso deu para ver claro que você teve que ter uma habilidade em mostrar esses números, mas ao mesmo tempo que você mostrava esse número, você precisava mostrar de uma forma que esses números não acusassem ninguém. Sim. Né? E eu acho que esse é um dos grandes desafios das empresas familiares e de todas as empresas. A gente vê aqui nos nossos negócios, a gente tem uma série de sócios, né, em unidades de negócios diferentes. E muitas vezes, quando a gente consegue levantar informações, números, a gente tem que ter muita sabedoria de como que a gente vai usar esses números e como a gente vai expor, para que a gente não exponha aquele executivo. Sim. Porque às vezes é uma questão de processo. É um dado que foi lançado errado. Né? Você está lá, você tem um assistente, um analista lá na ponta, que está digitando uma nota fiscal e digitou o número da nota fiscal diferente.
Beleza, a responsabilidade é do diretor que está lá na ponta, é natural, mas erros podem ocorrer, Sim. né? Então, acho que esse é um tema bacana para a gente aqui trazer um pouco mais de ênfase também, é que indicadores são importantes, números são importantes, mas além de tudo a gente precisa ter habilidade comportamental, que é o que você teve, né? Em ter a sabedoria de intermediar e pacificar isso da melhor forma, É né? porque você falou, né? Você implantou cultura de dados, né? Isso. E dados são frios, né? Então Demais. você tem que saber esquentar os dados, que a gente fala que é traduzir o dado em uma história, traduzir o dado em informação, para que você de fato consiga ali trazer o que você quer. E foi o que você falou, pô, eu comecei através de dados, trazer o que eu quero, para poder fazer e mostrar que, pô, ó, o que a gente está fazendo poderia ser melhor, né? O que a gente está fazendo está dando resultado. Só que aí vem também o que você falou. Quando você começa a mudar uma cultura, onde você tinha uma cultura onde a gestão era feita ali no feeling, do que, pô, eu acho que tá ali, esse cabo Isso. tá acabando, isso tá acontecendo, entendeu? Você começa a trazer em dados, você começa a ter controle, você começa a mudar ali a dinâmica da empresa. E quando você começa a fazer, isso é um processo de transição, principalmente de comportamento, né, das cabeças que estão ali tocando o negócio, que acaba gerando esse desconforto e gera algumas rupturas, que é a questão da cultura de dados que você trouxe, Exatamente. que você viu, pô, um sócio aceitou muito bem, né? O seu pai, você ali representava o seu pai. Então, eu acho que naquele momento ali ele já aceitava, né? Demorou também para aceitar, né? Então aí já é um outro desafio. Mas um aceitou, o outro já falou, cara, não faz sentido, não é o que eu acredito e tal e tudo, e preferiu seguir. Por quê? Não é só pelo dado, talvez não é questão de exposição também, né? Não sei aí se teve algo relacionado a isso, mas ele começa a ter o seguinte, pô, a empresa não é mais do jeito que eu quero, não é, né? Agora é uma cultura de dados, é o número vindo aqui Você frio acaba e não tal. tendo a mesma liberdade, porque Isso. assim, e aí o que a gente está falando aqui, que a gente está falando de cultura de dados. Sim. A cultura de dados, ela é uma cultura burocrática, ela é algo que requer repetição, requer treinamento, requer disciplina, né? E a gente lida com perfis totalmente diferentes dentro da organização. Pessoas que vão ser mais disciplinadas e pessoas que são mais comerciais, mais soltas e não gostam de seguir esse tipo de processo. Então, quando a gente implementa uma cultura de dados, que é o que o Thiago trouxe aqui para a gente está falando que além da cultura de dados, a gente tem que se preocupar com a cultura da própria empresa. Da própria empresa. Né? Para que a gente possa preparar a cultura previamente para que ela possa receber a cultura de dados. Porque hoje a gente fala de um negócio que teve de fato sucesso da forma que você conduziu. Né? Pô, se teve uma ruptura de sócio, acontece. Eu falo, a cultura filtra. Né? A gente às vezes faz aqui uma contratação. A gente faz questão de fazer onboard com todo mundo, a maioria das pessoas aqui, principalmente com cargo de gerência, eu faço questão de estar participando do onboard, porque eu quero falar como começou, para que ele saiba de onde a gente veio, né? E entenda qual é a nossa cultura. Para que a cultura seja tão disseminada, né? Que se ele estiver fora da minha cultura, ele mesmo pede para sair. É impressionante. Expurga. E isso acontece. A gente, o nosso índice aqui de turnover é baixíssimo. Baixo. Porque, primeiro, a gente se preocupa muito com o processo de contratação, né, de recrutamento. Mas, em contrapartida, a gente também sempre tenta deixar muito claro qual é a nossa cultura desde o início. Porque se você contrata essa pessoa fora da sua cultura, você vai ter aí duas possibilidades. Ou ela vai sair, ela mesma pede para sair, ou ela vai contaminar a sua cultura. Ela vai ser uma laranja podre para contaminar essa cultura, né? Então, eu sou fã de cultura de dados, acho fantástico, gosto. Foi por isso que eu também busquei a minha formação em cima disso, porque hoje é o que me ajuda a tomar decisões melhores. Quando você é pequeno, você consegue tomar decisão assim, muito fácil, certo? No instinto, de forma muito mais simples. Só que a empresa vai tomando uma proporção que não dá mais para tomar decisões pelo instinto, né? Só que toda empresa, se a gente for parar para pensar, primeiro existe o progresso. Depois ela
cresce o controle. O nosso maior desafio como empresário é, nesse momento, conseguir equiparar isso aqui. Chegar e fazer assim, ó, tô chegando ao mesmo patamar que eu tenho de controle, eu tenho de progresso. Só que, cara, a empresa ela precisa continuar crescendo. É. Então, ela vai sempre ter um progresso maior do que o controle. Então, a gente nunca está pronto. Sempre vai ter um gap lá. Sempre vai ter um gap, sempre tem alguma coisa que está faltando, que está precisando ser assistido novamente, Sim. né? É que nem, fazendo analogia, é que nem quando você quer ter filho, né? Você sempre fica naquela assim, eu vou me preparar melhor para ter um filho, eu vou ter dinheiro para ter filho. Tarará. É que Não nem tem, na empresa. não vai ter nunca. Cara, Não se vai ter você nunca. não Se o cara for, só você pensar não vai nisso, ter não vai ter nunca, nunca. né? É a É. mesma coisa. Que, então, assim, você falar, vou me preparar para crescer. Mas se você só se prepara para crescer, você não cresce, É. né? Óbvio. E aí vem o processo que a gente sempre brinca, né? Trocar a roda com o carro andando, às vezes refazer o carro com a roda rodando. E esse processo é muito importante. E traz aqui o que você trouxe pra gente, né? Você falou o seguinte, cara, quando eu comecei a implantar cultura de dados, comecei a implantar profissionalização, mudar um gestor de pessoa, estruturar áreas, né? Botar gerentes, né? Você começou a mexer na estrutura da empresa, Sim. começou a implantar sistema, começou a fazer essa mudança. Você trouxe, pô, a empresa faturava 20, hoje fatura mais de 100 em 5 anos. Isso. E isso é legal para a gente trazer, né? Para quem acompanha a gente, quem é empresário, que está com esses mesmos desafios, porque às vezes a pessoa ela fica ali na reticência do status quo, que foi o que você falou lá quando a gente começou a conversa. De tipo assim, pô, cheguei aqui, já fazia assim, sempre deu certo. Legal, mas o sempre deu certo foi até aquele momento. Dali para frente, o que você precisa fazer para dar esse ramp up, para crescer aí, cara, 5 vezes, né? Mas o negócio em 5 anos precisa implantar dados, cultura de dados, você precisa estruturar um setor de pessoas, como você falou, que são todas ferramentas de profissionalização de negócio. Né? E aí a gente, dentro do que a gente vem trazendo e que a gente bate muito, é justamente isso. Assim, eu acho que a profissionalização do negócio, né? Você realmente ter essa visão clara de que você precisa tomar decisão com base em dados, olhar para pessoas, estruturar áreas, fazer um plano de cargos e salários bem Isso. estruturado, organograma, definição de responsabilidade e várias outras coisas, faz com que o negócio cresça. Né? E você veio trazendo um pouco disso do que você está fazendo e eu acho que é uma história bacana, né? Não, é importantíssimo esse tipo de conteúdo que você está trazendo, Thiago, porque tem muita gente que não se interessa por isso, cara. E você provou com números. Sim. Você falou, eu consegui sair de uma empresa de 20 milhões de faturamento para faturar mais de 100 milhões em menos de 5 anos. Isso é a eficiência que você ganhou quando você implementou gestão, quando Sim. você implementou governança, quando você entendeu que você precisava cuidar de todas as áreas de forma específica, né? E tem uma coisa que você fala sempre, né? Vão-se os anéis e ficam os dedos. No movimento que você fez, foi necessário. Tiveram algumas perdas? Sim. Perdeu-se um sócio de anos de relacionamento, né? Por não acreditar ou não achar que aquele caminho era o caminho que ele queria, mas você vê que a empresa permaneceu, está crescendo, né? E ela vem se desenvolvendo, né? Eu acho que é importante isso, de saber que toda mudança gera desconforto, toda mudança a gente pensa que é para melhor e a gente faz para ser melhor, né? E vão ter aqueles que vão concordar, vão ter aqueles que não, e faz parte, né? Mas é isso, eu acho que, assim, traz um pouco mais para a gente, porque eu acho que isso que você falou, pô, de, cara, montamos dashboard, começou a ser validado, né, e tudo mais por outras pessoas, é legal para a gente ter essa visão do quais foram as ferramentas que você foi implementando dentro do negócio, né? Dessa profissionalização. E aí, é nesse ponto, né? A gente implementa um Power BI dinamarquês, o Target, depois, ou um BI dinamarquês, né, o Target, depois a gente implementa o Power BI. E assim, isso traz muita diferença. Mas isso vem de um processo, né? Eu sigo estudando. O que foi que eu fiz? Eu fiz outro MBA na PUC do Rio Grande do Sul em futuro dos negócios. Aí fui para Califórnia, fiz um curso da Startse, não sei se vocês conhecem. Conheço. Fiz o curso da Startse na Califórnia. Então, assim, você começa aí e trazendo. E, assim, tomar decisões que... Conversar com pessoas, que é o que vocês estão fazendo aqui. Por exemplo, lá na Califórnia, conversei com um cara, eu estava direcionando um negócio para autosserviço. Aí conversei com um cara lá na Califórnia, um professor lá em Stanford, que disse: cara, você está indo na contramão, você está acelerando num muro de concreto. Volte para cá, para onde você está. E aí voltei o negócio e se provou acertado.
Assim, a gente continua crescendo, a gente tem um modelo. Talvez se eu fosse para outro serviço eu ia perder a cultura de dados, porque no outro serviço você não tem tanto controle, que quantas pessoas entram, saem e tal. Uhum. Muito complicado. Então, assim, as coisas foram acontecendo. O que é mais que aconteceu? Nesse processo vem o Centro de Apoio ao Eletricista, nesse processo vem a diretoria da Breme. Então, hoje, a gente tem essa capacidade de crescimento. Por quê? Porque a gente chega em Sergipe e a gente traz todos os eletricistas para o Centro de Apoio ao Eletricista. É um processo que está junto, assim, bem intrínseco na Elétrica Baiana. São eles que usam o seu produto, né? Ah, Eles precisam validar o seu produto, né? O eletricista é como se fosse assim, um médico, né, para a indústria farmacêutica. sim. É o cara que especifica, né? E aí a gente dá formação, a gente cria. Esse centro do apoio da eletricidade, foi você que É isso que eu ia criou? falar. Foi eu que criei. Cara, Foi uma que ideia bacana. iniciativa de vocês aí, enquanto É. negócio, para poder realmente acelerar e validar, né? Eu já vou falar que vou fazer um benchmark disso aí, vou fazer o esse- centro de apoio dos motoristas. Dos bacana. motoristas. Muito legal. Isso daí foi o seguinte, isso daí foi. Já tem 6 anos, né? Então, foi em 2019. Surge, assim, as coisas naquela época lá. Então, voltando, né? Antes Aham. de falar do Centro de Apoio Eletricista. Voltando. Você chega novo e você vai fazendo as coisas e chega uma hora que você, assim, pega autorização com sócio aqui, pega autorização com sócio ali, pega autorização com sócio ali e vai fazendo. Entendeu? Você, Sim. como o rolo compressor que eu falei. E fui fazendo. E aí o Centro de Apoio ao Eletricista é isso. É assim, pô, quem é os nossos clientes? Então o eletricista é um cliente importante. Bacana. Vamos dar uma atenção melhor a esse cara dentro da loja, dar uma condição melhor e tal. E aí a gente começa a descobrir que a coisa vai tomando um formato enorme. Porque assim, a gente começa a descobrir que o eletricista ele não tem formação. Ele Normalmente é formado no dia a dia. Aprendeu na prática ali, né? Ou vendo um que fazia. E o que o outro fazia e tal. E aí eu pela Elétrica Baiana e pela Brema, eu tenho acesso aos diretores das multinacionais. Então, eu consigo material para montar uma turma no IFBA. Qual é o problema do IFBA? O IFBA não tem material. Aí eu vou no fabricante, trago o material, dou para o IFBA abre turma, essa turma monta, o eletricista vem, se forma profissionalmente, eu trago o Sebrae, trago o Senai, trago tudo para esse ecossistema. E hoje a gente tem um ecossistema bacana, que a gente tem sindicatos, associações, os construtores, o governo, tudo em prol da classe do eletricista. E assim, quando a Elétrica Baiana começa a fazer evento para eletricista e tal, a galera não é besta, né? A galera começa a fazer também. Começa a se montar em clube, não sei o que lá e tal. E os eletricistas, quando me encontram, falam assim, porra, como nós ficamos mais valorizados em todo o mercado depois dessa iniciativa da Elétrica Baiana. Né? Então, assim, existe uma gratidão. Ó, eu fui no evento do cara lá, mas você sabe que... Eu tô aqui. Sem dúvidas. Muito bom. É o que você falou, eu acho que o que é bom é para ser copiado, né? E o legal é que seja copiado da gente porque a gente é referência, Sim. né? Então, você inovou e como o João falou, pô, eu acho que isso serve de benchmark para todo mundo que tá vendo a Pra gente aqui. todos os Todo setores. negócio. Né? Todos os Porque setores. assim, você fala, cara, como é que eu posso crescer meu negócio de forma mais validada, mais estruturada? E você olhou de fato assim, pô, seu cliente às vezes não é a construtora, seu cliente não é a fábrica só, seu cliente é o cara que está ali em contato com o cliente. Porque você contrata alguém que vai lhe dar uma validação, né? E que você começa a gerar mais capilaridade, né? Porque no momento que você prepara melhor o eletricista, ele vai usar melhor seu material, ele vai atender melhor o cliente dele, ele vai ter a reciprocidade do que você fez. Ele fala, cara, hoje eu sou mais profissionalizado, eu sou mais capacitado por causa da Elétrica Baiana. Ele conhece seu produto, porque querendo ou não, seu produto é que está ali ajudando ele a desenvolver, ele vai testar isso e
seu mercado cresce. Né? Então, quanto mais você profissionaliza seu mercado, mais você está gerando demanda para você mesmo. Sim. E às vezes muita gente não olha isso. Fica olhando só para dentro do negócio aqui, esquece de olhar o que está ao redor e fazer justamente o que você fez. Cara, se eu cresço nesse mercado, se eu profissionalizo mais ele, tudo bem, eu vou estar gerando demanda para os outros também, vou, mas eu estou gerando para mim também. Sim. Quem Né? acredita primeiro é quem vai liderar É quem vai primeiro. liderar. Eu falo sempre que o Centro de Apoio Eletricista, ele é para ser maior do que a Elétrica Baiana. Porque a Elétrica Baiana acaba, é vendida, acontece qualquer coisa, e o Centro de Apoio do Eletricista ele tem que continuar. Sim. Por quê? Porque o fabricante, ele quer que o produto dele esteja na escola técnica. Ponto. Tem nada melhor do que o eletricista formado ser treinado com o seu produto. Sim. Então já existe o ecossistema, ele funciona. Entendeu? Porque o cara vai, faz a doação, aí o reitor do IFBA conhece o diretor da empresa e tal, e a coisa já aconteceu, não tá mais na minha mão. Entendeu? Então, assim, foi criado um ecossistema em prol da classe, né? Do eletricista. E aí o cara não tem, por exemplo, CNPJ. Aí chama o Sebrae, bota aqui, bora. Hoje é o dia de abrir o CNPJ do eletricista aqui na Elétrica Baiana. Aí todo mundo abre o CNPJ. E aí começa a profissionalizar, treinamento é bem bacana. O projeto é bem bacana. Tem um amigo que eu mostrei assim, um projeto e disse, quer ser vereador? Eu falei, não, mas eu acho que é um pouco do impacto também, né? Que o negócio ele gera na sociedade. Social muito importante. Você vê o impacto que um projeto desse ele tem para um todo, óbvio, teve o seu retorno, o seu segmento ele cresce e tudo mais, mas você impacta a vida de milhares de pessoas, porque esse cara agora ele tem a empresa dele estruturada como CNPJ, ele com certeza ele já tem uma capacidade técnica muito melhor, ele não vai cometer erros, né, na casa de outras pessoas, em outras fábricas, então você tem instalações muito melhores, que isso vai tudo reverberando, né? Vai sendo tudo melhorado, né? E só tende a realmente ter impacto positivo, né? Porque, vou te dizer, ou coisa ruim é você contratar um profissional que vem em sua casa ou vai na sua empresa e faz um trabalho mal feito, você ter que refazer tudo, né? E é valor desperdiçado, né? Então, no momento que você investe na A base, gente no está falando profissional... de um serviço de alto risco, De né? alto de risco. alto risco. De alto risco. E não, é como você falou, muita gente fazia no feeling do que aprendeu mesmo. Não, porque eu tinha um cara que me ensinou, que foi fazendo, mas aquele cara não tinha um conhecimento técnico formal para isso e vai levando, né? Eu converso sempre com, por exemplo, o pessoal do Sinduscom. A gente fez uma pesquisa, o pessoal do Sinduscom disse o seguinte, e a formação do eletricista? Ele é na obra. A gente forma o eletricista na obra. Aham. Entendeu? Então, assim, a construção civil forma na obra. Sim, Então, o legal é trazer esse cara para dentro da sala de aula, claro. para ele entender e tal. O projeto tá legal, tá Muito bacana. bom, E cara. agora em Sergipe, assim, sucesso. Muito bom, Pô, parabéns, Thiago. Parabéns pelo... Thiago, conta pra gente aí como é que tá a Elétrica Baiana, então, hoje, né? Em termos de estrutura. Você falou dessa transição. Como que é dividida as responsabilidades entre as duas famílias? Vocês têm um conselho já super tem um conselho importante. administrativo, um conselho consultivo? Existe gestão por comitê? Como é que você toca hoje? Você, hoje, na posição de diretor, seria o CEO do negócio? Qual é a característica? Explica pra gente um pouquinho como é que tá. Hoje eu sou o administrador do negócio, o Perfeito. CEO do negócio. Eu que assino pela empresa. Assim, são duas famílias. As famílias têm vários sócios dentro das famílias. Sim. Eu sou sócio, minha irmã é sócia, meu pai é sócio, eu tenho filha do sócio que é sócio. E assim, mas são duas famílias. E eu assino. E aqui a gente vai entrar num ponto que, assim, é um ponto que eu vou levantar, é um ponto que eu não tenho solução ainda, que eu estou trabalhando, que é um ponto que talvez outras empresas não tenham esse ponto. Que é assim, ok, hoje Thiago é o CEO da Elétrica Baiana. É o administrador, ele que assina. Mas eu tenho que prestar conta hoje pro sócio que trabalha comigo. Claro. O cara trabalha comigo, entendeu? Ele tá dentro da empresa. Mas esse cara, ele vai sair, vai se aposentar, vai morrer, que ninguém vai ficar vivo para sempre. E eu vou ter que criar uma estrutura neste período, estou me preparando, de quê? De auditoria formal, treinamento da família, que não tem ninguém dentro da empresa,
para receber essas informações. Uhum. Assim, eu gosto de fazer as coisas muito transparentes. Quando a gente tem, todo ano, a gente tem reunião de apresentação de balanço, aprovação de contas e tal, eu sempre digo, fique à vontade, traga um contador externo. Porque os Sim. contadores também, assim, as contas da empresa não são, assim, aquela conta familiar, né? Aham. Que o cara mete a mão no caixa da empresa e tal, isso passa, e aí não existe. Mas o contador é o mesmo, para a Sim. família, para patrimonial e para pessoa física. E aí ele fica confortável, mas ele é confortável porque é o contador dele. Uhum. Não é o contador do marido da filha dele. Sim. Tá entendendo? E outra coisa também que a gente tem que trazer é assim, a Elétrica Baiana, ela era uma empresa para sustentar 3 famílias. Aham. 3 famílias. Hoje a Elétrica Baiana é para sustentar quantas famílias? Que é- As as famílias foram- Vai É crescendo. família, com filho, casado, com filho, com filho, com neto, com neto, com neto, com neto. É. Então, assim, precisa se pensar nisso. E aí, hoje, como estamos? Falando, Não, É, não, eu perguntar. tô curioso. Vai perguntar. Curioso, é. Eu tô E hoje, curioso como você estamos? vai resolver isso aí. Então, o que é que eu tô fazendo, né? Tô fazendo o seguinte, tô em processo. A primeira coisa que eu fiz foi, precisamos de, para manter o crescimento, para resolver esse problema das famílias, porque assim, se tiver tudo crescendo, tudo dando Tá certo, tudo ninguém tá ótimo. reclamando de nada. É. O problema é que faltou dinheiro, acabou a Na amizade. hora que o caos vem. É, normalmente. Então, o que é que acontece? Um processo de crescimento, ele é inevitável. Então, a gente precisa de 2 coisas. Pessoas e caixa. Uhum. Então, no momento, eu desenvolvi um departamento de RH, assim, gente e gestão estratégica de pessoas. Tem um bocado de nome que a Sim, gente sim. pode chamar, entendeu? Mas hoje não é um departamento pessoal. É sistema específico para RH, é plataforma de RH, Aqui a gente chama de gente e gestão. lá é gestão estratégica de pessoas. É match de sistema, de perfil do cara, assim, Sim. KPIs de todos os jeitos e tal. Então, assim, na filial de Sergipe, já foi assim um ganho, porque não é o gerente de comercial que vai fazer a seleção. Tem um departamento de RH. Então, existe uma estrutura formada para o crescimento. Esse é o ponto. O próximo passo é o quê? É uma auditoria formal. É porque você traz Você traz assim, governança. audite as contas. Independente. Você Isso clarifica, né? vai ser bom para as famílias, vai ser bom para o Para o mercado, Isso. porque o mercado vai te olhar de outra forma, porque você vai ter uma auditoria independente, então você vai, quando você quiser fazer um possível M&A, alguma coisa, você já tem 3, 4 anos de conta auditada. Isso. Né? Então, às vezes a gente fica com o preconceito de trazer uma auditoria externa, porque eu não quero investir nisso, eu não preciso, só sou eu de sócio, mas, cara, é uma oportunidade que você tem de já ir preparando a sua empresa para um próximo nível, porque quando você vai começar a lidar com fundos de investimento, ele quer balanço auditado. Ele não o quer próprio banco. o seu contador assinando, não. Ele quer um balanço auditado, né? E tem todas as instituições, banco vai querer, o investidor, se você for para M&A, como o João falou, acho que faz parte do processo de crescimento, de profissionalização, implantar governança, né? O que é que você está fazendo. Quando você fala, por exemplo, você falou de, montei uma área de gente de gestão, uma área de, como é que você falou? Gestão Gestão estratégica de isso. pessoas, porque agora essa área ela é quem realmente faz o recrutamento correto para alocar a pessoa com o perfil correto no cargo dela. Isso é legal que você trouxe isso e, eu tava vendo, né? Participei de um evento uma vez que o pessoal usa e trouxe para a metodologia DISC, né? Que é uma metodologia que você vê ali o perfil É isso mesmo. comportamental da pessoa e você fala, se ela é uma pessoa mais dominante, se ela é uma pessoa, né, mais influente, né? Você tem ali a conforme e tudo mais. Um vendedor, ele precisa ser mais influente, com uma dominância, ele não pode ser tanto, porque senão o cliente fica incomodado, né? Então você tem tudo isso. Então você começa a olhar essas características e fazer isso de forma mais intencional, você começa a trazer mais resultado. Né? Então foi o que você falou, estou preparando para o crescimento, estou preparando ali para, né, deixar a empresa estruturada, trazer governança, para trazer transparência dos números, principalmente para as famílias. Você falou agora, não são mais só 2 sócios, são os 2 sócios com todos os filhos,
netos que vão vir, né, e tudo mais. E isso era engraçado, era uma pergunta que eu estava querendo fazer, Sim. João trouxe da estrutura, você trouxe, que era justamente isso. Cara, são 2 sócios, você tem uma irmã, são outros membros do outro lado também. Das famílias, tem mais sócios dentro do negócio? Não, Não tem querem? Como é que... meu sócio e minha irmã. Minha irmã trabalha no negócio. Então, assim, para você ver como a situação é complicada. Por quê? Porque de um sócio tem 2 filhos. Uhum. Do outro sócio Não- tem Só ele, ele. não tem nenhuma sucessão. Então, o que é que acontece? É natural que na cabeça de qualquer ser humano fala assim: tem que ter uma pessoa da minha família aqui. Representando. Tem que ter uma pessoa. E aí a gente pode cair num processo que é assim, que é isso me incomoda. Eu converso com ele abertamente. Essa pessoa tem competência para fazer o que a gente tá fazendo, porque eu prefiro profissionalizar e sair Perfeito. Uhum. do que colocar uma Claro. pessoa que por colocar. É. Porque assim, é um negócio. Não é uma casa, entendeu? É um negócio. E aí a gente precisa ser profissional. Sem Assim, dúvida. tem uma parte que a gente conversou, que vocês conversaram, que eu pulei, vou voltar um pouco. Você falou assim, tem que ter a habilidade de apresentar os números de uma forma meio que não fira as pessoas. Eu venho desenvolvendo essa habilidade, mas assim, por perfil, eu sou muito duro Uhum. de dizer, velho, infelizmente, É isso aqui. Uhum. entendeu? Não, mas é importante que assim, você tenha uma visão clara do que precisa ser feito, principalmente nesse momento, porque como você falou, naturalmente você vai pegar aqui da maior parte das empresas familiares que a gente conversa bastante tudo, e eu acho que foi até ontem, eu estava conversando com o Herbert, né, que é nosso sócio que está aqui também, que existe um tabu, né? Dessa questão de como é que estrutura a família, como é que estrutura essa sucessão, essa questão de, pô, sempre traz gente com porque é da família e não traz com caráter profissional. Isso não é conversado, porque assim, é o que são os problemas de sucessão, né? Normalmente o problema de sucessão é você coloca a pessoa porque é da família, você coloca a pessoa porque é de confiança, porque precisa ter de um, de outro lado, e você ter essa visão muito bem clara de, olha, eu prefiro profissionalizar e sair do que ter uma ruptura na gestão, porque isso pode ser um problema. Uhum. E isso tem que estar muito bem claro, principalmente nas famílias, né? E aí você vem num processo, você falou, pô, não sei como resolver ainda. E é começar a olhar justamente para essa questão de governança familiar, né? Eu acho que você já veio implantando na sua empresa um processo de profissionalização, que esse é o primeiro passo, é profissionalizar, deixar de ser a empresa e família é uma coisa misturada, né? Profissionalizou, trouxe gente de mercado, implantou dados, cultura de dados, implantou o setor de gente e gestão, né? Que é para olhar as pessoas da forma correta, começa a trazer gestão financeira, auditoria, todo esse processo, mas se você não começa a olhar depois desse ponto para a governança familiar, e aí no caso de vocês, eu acho que vocês têm que ter o quê? Uma governança familiar da empresa, que é o que o João falou. Vocês têm conselho? Não tem? Ainda não. Então é começar a desenhar uma estrutura Uhum. de conselho, né? Onde você, como o representante hoje da empresa, vai ter ali a família, um membro das famílias, né, no conselho para que sejam apresentados, tomar as decisões estratégicas e os números venham dali. E depois, para cada família, você ter uma gestão, uma governança dessa família. Né? Porque, como você falou, pô, tem patrimonial, tem outras coisas. Óbvio, a família provavelmente não tem só mais esse negócio, já tem outra coisa, já Isso. investe o patrimônio em outras coisas. Então, assim, hoje você está numa situação que você e sua irmã estão dentro do negócio. É. Legal, vocês E ele conseguem... também tá dentro, Sim, desculpa tem um interromper. sócio Ele também tá dentro do negócio. Então, assim, eu assino, mas eu não tomo decisão, nem sozinho. Perfeito. enfio decisão goela abaixo. Eu vou lá, digo, e aqui, bora junto, Só que o bora problema é junto. quando ele não tiver mais, Entendeu? né? Isso, o problema é quando ele não estiver. E Entendeu? aí a família dele fala assim, pô, É. as decisões estão indo com base no que Thiago quer. Não, e outra coisa que são decisões assim, por exemplo, pô, a gente precisa investir nisso, comprar mais, botar um processo daquilo. Assim aqui. Vamos deixar escrito. Porque vai que você morre. Tem que Sim. deixar, Vai que você morre. deixar escrito. Vamos deixar escrito. Perfeito. Porque aí vai dizer assim, por que você fez isso? Seu pai concordava. Concordava? Exato. Acordo de sócio, fazer tudo isso. É Cara. isso. Eu acho que é uma das coisas que a gente sempre quer trazer, né? É justamente isso, cara. Quando o João falou, né, que no início a gente estava explicando o que é o legado, né, da gente trazer essa questão do bate-papo aqui com empresários que estão passando por desafios, que já
conseguiram superar determinados desafios e estão com outros, né? Então, pô, você vê que hoje você está num nível de profissionalização muito bom, que tem muita gente que vai estar olhando aqui e falando, caramba, quero implantar isso na minha empresa, quero trazer governança, quero trazer dados, quero fazer isso e tudo mais. Como também tem outros empresários que a gente conversa, que está aqui, que já implementaram o que você está passando pelo Sim. desafio agora. E já tem essa solução, Uhum. né? Então, você vê que é importante a gente trazer isso, né? Porque muitas vezes é tabu, cara. É tabu, eu estava conversando É com aquele tipo de conversa que você não quer ter, Não porque quer ter. ninguém acha que vai morrer um dia, né? Mas não, Exatamente. comigo não. Eu sou Estimular, né? preocupado com relação a isso. Uhum. Porque eu sei que lá na frente é inevitável, Uhum. porque meu pai saiu do negócio. Uhum, Meu pai não tá mais no negócio. Sim. perfeito. Meu pai vai lá, conversa com um, conversa com outro e tal, mas fazer decisão administrativa nenhuma. Então, assim, mas ele confia, eu sou filho, é diferente. E assim, não foi como a gente conversou. Uhum. Não foi assim de uma hora para outra. Foi Sim. assim, não, tá tudo errado esse Você relatório conquistou aí. isso, você conquistou. Você foi construindo, É. né? Agora, eu acho que esse é um desafio da estruturação do negócio, da estruturação da família. Mas conta um pouco aí quais são os desafios aí para continuar esse crescimento da Elétrica Baiana, o que é que você enxerga como o futuro da Elétrica Baiana hoje, né? No mercado. O mercado da gente é um mercado que acontece com muitos mercados são dessa forma. Farmácia já foi dessa forma, restaurante é dessa forma, muitos mercados que como é que funciona? Empresas familiares. Na diretoria da Breme, eu tenho acesso a várias empresas de material elétrico. As maiores empresas de material elétrico do Brasil estão na diretoria da Breme. Existe um grupo que é profissional, que é o grupo francês, Uhum. que em uma época estava negociando com a Elétrica Baiana. Todas as outras empresas são familiares. Então, o mercado funciona dessa forma. Então, qual é o grande desafio? O desafio é assim, existe uma oportunidade. Que oportunidade é essa? Esses caras estão velhos. Uhum. Eles têm sucessão, Muitas vezes eles não. têm a capacidade de profissionalizar a empresa ao ponto de... Então, assim, os que têm sucessão em São Paulo e tal, a gente vê os que são profissionais, que tiveram a capacidade profissional, a gente vê essas empresas se despontando. Então, assim, para o futuro da Elétrica Baiana, a gente precisa profissionalizar para continuar o crescimento. A gente tem um modelo replicável. Esse modelo, assim, para a gente que já está na cultura, é fácil de ser implementado. Então, hoje, onde tem loja de material elétrico, eu não vou chegar e vou ganhar o mercado do cara. Obviamente Sim, que não, né? Uhum. Mas eu vou competir. Então, assim, e competir é um bicho que, assim, competir, Mercado é... começa a... Mercado é mercado. Tem condição sim. comercial, tem habilidade técnica, tem uma estrutura de logística, tem... Então, mercado é mercado, você vai competir. Então, assim, é caixa e pessoas. Caixa e pessoas. Uhum. Se tiver isso aí, você vai embora. E isso é um ponto crítico, né, de crescimento, porque muitas vezes as empresas crescem sem caixa, porque o mercado está exigindo, Sim. e aí pega às vezes o capital de giro para poder crescer, e aí quebra. E aí quebra. Então, você fala realmente caixa, pessoas ali, você tem uma estrutura de caixa robusta, Isso. bem trabalhada e saber, como você falou, pô, hoje eu já tenho um playbook. Eu sei quanto é que uma loja precisa de estoque, de pessoas, de toda a estrutura, então você sabe muito bem qual é o caixa adicional que você precisa para poder ter seu crescimento. Né? E a gente já vê vários casos de negócios que crescem e quebram. Aí você pergunta, pô, por que quebrou? Tirou o capital de giro, não tinham pessoas preparadas para estar naquele outro negócio, né? E Então, tem um ponto também que é importante, que é o seguinte, eu tenho uma vantagem competitiva, que eu enxergo como se fosse uma vantagem competitiva, que é o quê? É a cultura de dados implementada. sim. Isso já está muito na veia. E isso é uma vantagem. Total. Eu sei. Ainda mais quando você fala de empresa familiar, como você falou, pega aí que 80% disso não vai Eu ter recebo. esse nível de gestão, esse nível de cultura de dados, de pessoas que você tem. Né? E é um processo que eles vão ter que construir ainda que você já está na frente. E o feedback dos grandes diretores das multinacionais me dizendo, rapaz, nunca vi, ninguém tem. Entendeu? Então, assim, ó, isso é uma vantagem. Com certeza, vantagem competitiva. Com certeza. É algo que tem que ser construído pô, cara,
parabéns, assim, acho que... É isso, ele se diferenciou no mercado com uma coisa que para você era simples, porque você vinha dessa cultura, mercado financeiro, você lida com indicadores o tempo todo. Dados. Aí você vai para um mercado de economia real ali, que é no comércio, que é no relacionamento, que a maioria dos empresários estão dando importância somente para o relacionamento, que é muito importante, mas você não ganha escala com isso. Então, Deixa eu- você tornou seu negócio escalável, que agora você tem informação a dados. E aí, com dados, você consegue tomar uma decisão melhor para escalar o seu negócio. dizer uma coisa importante, que é assim, eu tinha outras possibilidades. Eu posso estar errado, Uhum. é o futuro que vai dizer. Mas assim, é natural que nesse mercado o cara parta para uma indústria de montagem de quadro. É natural que nesse mercado o cara parta para um autosserviço. É natural. Só que assim, na minha cabeça, eu pensei assim, dinheiro é escasso, não é Sim. infinito. E eu tenho um modelo aqui que vem apresentando vantagem. Eu vou seguir nesse modelo. Ah, mas aí vai começar a ficar longe. E aí que vem aquela questão dos mais experientes dizer assim, quem vai tomar conta da loja Sergipe? E quem toma conta do Banco Bradesco lá no Amapá? Exatamente. É aquele velho ditado Vamos que nessa, falam vamos que nessa. quem engorda o gado é o olho do dono. Aí você faz assim, mas e aí? Esse dono tem que ter quantos olhos? Governança, profissionalização. E aí, assim, eu preferi assim, replicar o que eu venho fazendo que tá dando certo do que é uma escolha que a galera faz de vou botar uma montagem de quadro aqui porque tem sinergia e não vai ficar longe. Vai Não, verticalizando tá ali para entendendo? melhorar a Isso, margem vai dentro do aumentando próprio o negócio. ecossistema. E isso me dá outra vantagem competitiva, que é o quê? É volume na indústria. Sim. Exato. Eu tô falando demais aqui pros concorrentes. Então. Eu só tomo cuidado aí O com maior desafio do concorrente é conseguir executar. Porque a sua habilidade está em executar, cara. Porque é ideia todo mundo tem. Justamente, você falou tudo. Ideia todo mundo tem. O mercado, provavelmente, da forma que você conhece. Você falou, pô, o mais natural é a pessoa fazer isso. Mas eu tô indo para outro caminho. Porque você enxergou e você sabe executar muito bem aquilo que você se desenvolveu. Isso. E isso é um diferencial. Porque, assim, a gente, de fato, às vezes a gente tenta ampliar o leque aqui, né? E fazendo o side business, que a gente chama, criando um ecossistema. Mas às vezes você tem muita trilha no seu negócio principal. Isso. E seu negócio principal ele pode te entregar muito mais. E se você já está fazendo isso muito bem feito e tudo mais, cara, é o que você falou. Vou abrir mais uma loja, vou para a concorrência. Concorrência é bom. Concorrência faz o mercado crescer. Vide você pegar aí Burger King, McDonald's, as farmácias. Às vezes você passa, tem um do lado do outro. Você fala, cara, por que tem um do lado do outro? Porque um faz o outro crescer as vendas. Né? Tem estudos que mostram isso, né? Tipo, quando você tem uma loja ali, aquela loja fatura, sei lá, 100 mil. Botou um concorrente do lado, aquele concorrente vai faturar 150 e você sobe também. E aí você vai vendo porque vai crescendo, né? Então, a concorrência é boa, você faz o que você faz muito bem feito. Então, cara, abrir loja, modelo replicável, playbook, é só continuar crescendo. Eu acho que esse é um desafio bom de ser feito e, como você falou, né? É o futuro da elétrica baiana e a gente vai ver muito mais lojas por aí, né? A gente já está chegando ao fim aqui do nosso bate-papo e eu queria trazer aqui um momento de reflexão, né? E uma dica prática, não mais uma, né? Na verdade, que você já trouxe para a gente diversas, de um conselho que você daria para quem está nesse processo, né, de sucessão e profissionalização de um negócio, quem está no desafio de uma empresa familiar para fazer uma sucessão. O conselho que eu daria é assim, não bata de frente. Porque, assim, para você convencer, depois que o conflito está estabilizado, é muito complicado. O cara já não quer nem ouvir o que você tem para apresentar. Então, o conselho principal, eu acredito que seja assim, esquente como você usou legal o termo, esquente os números. Então, assim, e outra coisa, né? Você está preparado para fazer aquilo? Se prepare. Agora, por exemplo, eu estou matriculado em outro MBA, gestão de pessoas. Porque eu tô nesse momento, entendeu? Então, assim, o sexto. Eu tô nesse momento de gestão de pessoas. Não, eu tava no comercial, fiz MBA comercial. Tô fazendo agora. Hoje é o seu principal desafio, né? É o principal desafio. Então, assim, eu procuro me aperfeiçoar. Então, procure se aperfeiçoar. Porque, assim, a carga é pesada.
à noite. Quer dizer, tem gente que tem mais. Assume mais essa responsabilidade, tem gente que assume menos. Tem cara que pega assim, me ideia que eu quero dirigir esse carro e acabou. E vou acelerar e bateu, morreu e. Tem outro não, que fala assim, pô, o carro nem é meu, velho, o carro é dos outros. Eu vou pegar, eu quero acelerar, quero chegar primeiro, mas se eu bater, aquilo não vai ficar bem pra mim. Eu não vou. Sim. Então é do perfil da pessoa, né? E o meu perfil é mais, pô, vamos, eu vou acelerar. Agora a gente precisa ter cuidado na forma de acelerar. Acho que é isso aí. Maravilha. Muito bom. Eu gosto desse conselho porque eu brinco muito com o Kleber, com os outros sócios, né? Que a gente vai encontrar algumas resistências, algumas barreiras. Muito E assim. aí, uma das maiores reclamações é, pô, como é que eu vou lidar? Ele é cabeça dura, blá, blá, blá. Você tem uma reação, assim, numa determinada situação, eu falo, cara, você não tem que bater na ponta da faca. Se você bater na ponta da faca, você vai se machucar. Então bate de lado, bate do outro, vai batendo e vai moldando aonde você quer que a faca chegue. Esse é um caminho. Faz, né? O Ferreiro, você vê que ele vai. E às vezes o cara, ele tá tão afoito, querendo que o negócio aconteça, querendo pegar e colocar aquela ideia na cabeça do outro, quando na verdade ele precisa ajustar a ideia do outro, Isso. né? Do que bater na ponta da faca. Plantar Eu sempre tive sementinha. isso na cabeça porque, por conta da idade, muito novo, eu tive que lidar com muita gente muito mais velha do que eu, muito mais experiente. E quando eu trazia uma ideia nova, uma solução nova, eu não era um moleque trazendo, era um menino que estava trazendo uma ideia. Então eu tinha que ter essa habilidade. Por isso que eu falei em relação à cultura, a cultura de dados ser também uma forma que você consegue intermediar, integrar ali e pacificar aquela situação da melhor forma, né? Muito do que foi desenvolvido de dados foi uma necessidade de um conflito. Sim. Porque isso aí não é por causa disso, não. Então vamos desenvolver aqui uma coisa para provar Que é isso. que é por causa disso. Aí fazia. E assim, as coisas foram tomando forma vindas de conflitos. Uhum. De conflitos com a necessidade de se provar um ponto de vista. Assim, faria tudo da mesma forma? Não, não faria. Mas Não. foi o que naquele Mas momento precisou fazer. Se eu passar por uma situação no futuro, eu quero outra abordagem. Mas naquele momento foi como foi. Até Sem porque dúvida. agora você tem outro nível de maturidade, né? Então, à medida que o tempo vai passando, a gente vai amadurecendo e as nossas ações são diferentes, né? Muito bom, Thiago. A gente costuma fazer, Thiagão, aqui no final, né, do nosso episódio. Você vê que eu fui anotando aqui, a gente faz um resumo de alguns pontos, né? Que a gente entende que, cara, são ensinamentos legais do que o Thiago trouxe aqui. Eu acho que o primeiro deles que eu anotei foi a questão do coração ensinável. Você vê que durante toda a nossa conversa aqui, você falou de estar sempre aprendendo, sempre buscar conhecimento, sempre querendo o novo, né? Querendo adquirir mais. Está no 6º MBA. Né? Então, você vê que para cada momento, cada desafio que você teve, você foi buscar conhecimento. Né? Eu acho que essa é uma característica que mostra o resultado que você está tendo. Né? Estou passando por esse desafio, o que é que eu preciso adquirir de conhecimento para esse novo desafio, para que eu traga resultado da melhor forma para ele. Então, isso é uma característica que eu acho que todo mundo tem que estar sempre buscando, querendo aprender mais, né? Querendo se desenvolver. Isso veio de um aprendizado que foi uma outra coisa que você trouxe lá no passado, que é negligenciar algo por achar que você já sabe. Né? Que foi quando você falou, pô, eu estava estudando, vim da Espanha, achei que eu já dominava o espanhol, não passei no concurso porque não cheguei no ponto de corte da prova de espanhol. Então, naquele momento ali, o ego, vamos dizer, falou mais alto, falou, pô, cara, eu sou o cara que sabe do espanhol, passei um ano ali, não vou precisar. Então, você vê que um reforça o outro. Naquele momento, você teve uma desilusão ali, uma pancada, né, como a gente falou ali, algo que bateu forte em você, e você amadureceu e falou, não, agora eu preciso buscar esse conhecimento cada vez mais. Que vem de uma outra característica que eu acho que é importante, que você falou, pô, é ruim, não é, mas é uma característica normalmente dos empreendedores, é o hiperfoco. Sim. Né? O hiperfoco nos pontos que precisam ser, né, entregues e naquele momento. Né? Pô, toda vez que a gente tem um projeto novo aqui, a gente senta, João senta, ou eu sento, cara, é para soltar um projeto, a gente está fazendo um projeto novo na área da construção civil. Em 2 dias, João desenvolveu o business plan do negócio, porque ele sentou ali e falou, cara, tá aqui, ó, hiperfoco naquilo, as outras coisas acontecendo, ele sabe que tem um time que tá ali apoiando, estruturando, ele vou entregar isso.
e fez, né? Então, acho que o hiperfoco, se ele é bem aplicado, bem estruturado, só tem a gerar valor, né? Então, é um problema que, se aplicado da forma correta, é uma solução, né? Outra coisa, questão de cultura de dados, né? Você vê como o papel da profissionalização e principalmente de trazer cultura de dados, né? Que eu sempre, até aqui na empresa, também falo muito com nossos gestores, nossos diretores, eu falo, cara, a gente precisa cada vez mais estar imerso numa cultura de dados. A gente tem cultura de pessoas, a gente quer olhar um negócio, a gente tem toda a cultura, mas cultura de dados, cultura de resultado, né? Para que você mostre de fato o que é que está acontecendo e você consiga tomar decisão pautada em dados, que foi o que você falou, que ela sai do feeling. Você fala, pô, por mais que eu ache que essa decisão vai me levar para um caminho, mas os números estão mostrando que não, que o caminho é outro. Então mude sua decisão, corrija a rota para que você possa ir para onde realmente precisa. Um outro ponto, desenhar muito bem a estrutura da empresa. Você tinha feudos, você identificou isso e você criou uma estrutura para poder tirar esses feudos e fazer com que a empresa ela se converse, que ela esteja trabalhando em sintonia, né? Eu acho que esse é um ponto e um que a gente sempre bate aqui, que você vê que é um desafio e todos os empresários, todos os empreendedores que estão com a gente falam que é o quê? Focar em pessoas. Focar em pessoas. Então, você trouxe para a gente aqui, ó, no momento que eu quis profissionalizar mais meu negócio, o que é que eu fiz? Eu implantei uma área de RH, e aí a gente dá o nome que quiser dar, dependendo do tamanho da empresa, porque de fato ela vai mudando, e quando você bota que é gestão estratégica de pessoas, é porque nesse momento, de fato, é uma gestão estratégica de pessoas, onde você vai olhar a potencialidade de cada pessoa para o que você precisa, né? Então, esses são dos pontos aqui, eu anotei diversos, mas eu acho que são pontos que, dentro da nossa conversa, do tema como ele se desenrolou, né, que você trouxe que realmente, se quem está ouvindo a gente em casa pegar esses pontos e buscar essas características e aplicar no momento certo que o seu negócio está tendo, vai ter resultado, né? Vai realmente crescer. E, para finalizar, eu acho que a gente tem uma pergunta que seria muito... que a gente gosta de trazer, né? Como você falou ali, e aqui a gente traz também, qual é o legado que o Thiago quer deixar, né? Qual é o legado da Elétrica Baiana, dessa família? Então, o legado eu vou chutar para cima. Porque assim, hoje eu enxergo que a Elétrica Baiana está bem posicionada no Bahia e Sergipe. E, assim, no Nordeste ainda não. Se você for perguntar a uma empresa de São Paulo, uma multinacional, ele vai dizer a Elétrica Baiana lá no Nordeste está lá. Mas não é referência. Assim, do Nordeste, de vender para todo o Nordeste. Bahia e Sergipe, sim. Então, qual é o legado? O legado é no momento em que a Elétrica Baiana consegue ser essa referência no Nordeste e competir de igual para igual com as empresas que estão em São Paulo. Mas assim, então, a Elétrica Baiana hoje está em nível nacional. Isso é uma Agora, referência. se vai ser Thiago ou se vai ser a próxima geração profissional ou familiar, a gente não sabe. Mas o legado que eu queria deixar era esse. Muito Uma bom, empresa Thiago. forte, né? Competindo em nível nacional. Muito bom. Cara, muito obrigado. A gente tem aqui um mimozinho, né? Oh, Nosso, bacana. que é a nossa xícara para quando você estiver lá na Elétrica Baiana, precisando Tomando um tomar um cafezinho. cafezinho, você lembrar da gente, Aí lembrar você lembra dessa desse história. compromisso que você fez de legado De aqui legado, agora. bacana. Você vai Legal. Obrigado. conseguir lembrar aí e trabalhar para que esse legado seja cumprido, né? Tiago, queria falar que eu sou assim, um entusiasta do empreendedorismo, e quando eu vejo empresas como a sua, né, da sua família, me enche de orgulho saber que existe uma empresa com esse nível de profissionalismo aqui na Bahia, né? A gente estava conversando um pouco antes de começar o podcast que na Bahia aquele que é bom geralmente vai para fora, né? E ter empresários persistentes, executivos persistentes que decidem construir suas carreiras na Bahia, eu sei que a oportunidade é muito menor, né? Mas ter pessoas que acreditam na Bahia, que acreditam no Nordeste, cara, enche de orgulho a gente quando a gente começou a ganhar relevância nacional, que
Um blogueiro, não foi? Falou da gente lá em São Paulo, falou, é uma empresa baiana gigantesca. Eu falei, pronto, falou que era baiana. Eu falei, pode falar que veio de Lauro de Freitas ainda. Né? Isso é o que me enche mais de orgulho, porque eu sou um baiano apaixonado, né? Quando a gente começa a pousar em Salvador, parece que dá uma sensação diferente de que a gente, de fato, está voltando para casa. E eu tenho muita esperança de ver a Bahia em outro estágio, né? Quando se fala de empreendedorismo, pô, a gente tem Recife hoje que se destaca pela tecnologia, né? Pô, a gente já teve um polo petroquímico fantástico, que hoje, infelizmente, está sucateado. Então, o que a gente, como empresário, está fazendo de diferente aqui, né? E ver uma empresa como a sua, ver um cara com a cabeça com a sua, de entender que precisa melhorar, é melhoria contínua, constante, né? Isso traz muito orgulho, me inspira, tá? Então, pode ter certeza que você ganhou um fã aí. Vou acompanhar agora você de perto para que a gente fortaleça aí os laços e a gente possa aprender ainda mais com você aí. Bacana. Muito obrigado, viu, Obrigado, Thiago? obrigado a vocês pelo convite. Foi muito Obrigado. bom. Foi fantástica a história, realmente, como o João falou, e é o que a gente quer, né? Movimentar cada vez mais a Bahia, cara. É fazer a Bahia e o Nordeste despontar, né? Acho que Exatamente. esse é o- E quem gostou, né, do nosso podcast, já estava ali nosso diretor Ulisses Não ali, esqueça. não esquece de pedir o like, então assina o nosso canal aí no YouTube, né, compartilha esse vídeo, compartilha esse podcast, para que a gente possa alcançar ainda mais pessoas, para que a gente possa compartilhar essa história tão bacana que o Thiago contou aqui pra gente. E dá o like, né? Assina o canal aí, dá um like para poder fortalecer esse projeto aí. Esperem aí que, além da história do Thiago, vem muito mais história bacana para gerar desenvolvimento, conhecimento e a gente ressoar aí aqui os empresários baianos nesse legado aí, ajudar o Thiago nesse legado. Tanto Outros empresário empresários. bacana na Bahia, né? E a gente está conhecendo agora, tipo, É. conseguindo conhecer a história de cada um. E quem tiver interesse, empresário baiano, que tem empresa relevante, que está fazendo a diferença aqui na Bahia, manda um alô pra gente. Sim. Que queira participar também, vai ser um prazer fazer uma triagem. Não é todo mundo aqui não também, tá? Obviamente existe uma triagem, mas é um prazer poder ouvir a história aí de quem está fazendo a diferença na Bahia. Obrigado. Valeu. Obrigado, Thiagão.